Nós temos que ter um equilíbrio entre o nosso sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então, quando nós temos uma atividade mais parasimpática, nós podemos dizer, de uma perspectiva genérica, que temos mais uma situação de repouso, de descanso, ou quando estamos a fazer a digestão. Quando temos mais uma atividade simpática, ou simpaticotónica, quando estamos mais em risco, quando o meu organismo interpreta-me mais como um risco, quando eu tenho necessidade de lutar contra algo ou com alguma coisa. Então, o sistema nervoso simpático, assim para fixarem de uma forma genérica, é aquele que, por exemplo, vai dilatar a pupila, ou que vai acelerar os batimentos cardíacos, ou inibir a atividade do estômago. Então, eu digo sempre, quando é para fazer uma mnemónica, o sistema nervoso simpático é como quando vemos alguém que estamos apaixonados, não é? Dilatamos a pupila, o coração começa a bater e, portanto, não há necessidade do estômago trabalhar porque nem queremos comer, portanto, é inibida a atividade do estômago, é inibida a salivação, ficamos com a boca mais seca, a bexiga é relaxada e também é numa fase simpaticotónica que é promovida a ejaculação. Quando vemos, por exemplo, o sistema nervoso parasimpático, então a pupila fica contraída, é estimulada a salivação, os batimentos cardíacos são reduzidos. Então o sistema nervoso autónomo, que se divide nestes dois ramos, simpático e parasimpático, que tem, digamos, fibras, terminações nervosas mais ou menos em quase todos os órgãos. E, portanto, a partir disto, nós podemos identificar dois tipos de stress. Nós identificamos um stress positivo e um stress negativo. Então, um stress positivo também é conhecido como eustress, seria um stress normal, chamemos-lo assim, e um stress mais negativo, uma fase mais negativa do stress, que podíamos chamar como um stress, como angústia ou como distress. Então, o stress nem sempre é negativo. Em pequenas doses, o stress é aquilo que nos ajuda a ter que apresentar um trabalho, a ter que cumprir prazos ou ter que fazer uma viagem e estamos atrasados. Então, isto é o que se chama o colocar-nos em stress. Então, sabemos que temos assim dois tipos de stress. Um stress que é o positivo, que será o normal, que tenhamos algum stress, e depois o stress que é o stress negativo, com ansiedade ou com sensação de pressão, com sensação de angústia, quase assim. Então, o stress positivo é aquele que nos ajuda a manter o foco naquilo que nós desejamos alcançar, com energia, com alerta. Por exemplo, durante uma apresentação, durante uma conferência, é o que nos permite estar com a concentração focada, ou é o que nos leva a estudar para um exame, por exemplo, ou quando estamos cansados e temos que apresentar um trabalho. Então, isto é o que também, de alguma forma, era o que chamávamos a resposta de fight de luta ou de fuga. E é o que podia salvar a nossa vida quando pensamos no Australopithecus, que via um animalzinho a correr atrás dele e tinha que fugir. Então aí era a fuga, ou luta ou fuga, e efetivamente é o que foi permitindo a sobrevivência humana. Só que isto que era fácil de entender quando temos um animal e temos que fugir do perigo, levando isto para o que se passa no dia da nossa sociedade, é fugir do nosso chefe porque é indelicado, ou é quando nos zangamos com o marido ou com a mulher, ou é quando os filhos de alguma forma nos incomodam e temos algum problema familiar, ou é quando temos uma viagem e vamos ter que fazer uma apresentação, um trabalho. Então, a forma em que hoje se apresentam os animais dos quais tínhamos que fugir quando estávamos no Australopithecus são diferentes agora na nossa vida.
Então, portanto, já perceberam que o stress nem sempre resulta de eventos desagradáveis, porque há acontecimentos positivos, que têm uma mudança positiva na nossa vida e que também nos causam algum stress, como o mudar de trabalho, o casar, uma gravidez, mudar de cidade, por exemplo. Tudo isto, obviamente, que nos deixa tensos, que nos causa algum stress, alguma ansiedade, que é o necessário para fazermos as mudanças que também temos que fazer na nossa vida. Então, o único problema é que esta hoje não está a correr bem. Vamos lá ver se eu consigo pôr aqui uma coisa para isto não me escorregar. Então, o único problema é que a resposta ao stress hoje em dia na sociedade como nós a vivemos está amplamente ativada e o corpo sente que a vida corre perigo, embora efetivamente nós não corremos perigo na maioria das situações. Por isso esta exposição crónica ao stress, ou aquilo que o nosso corpo sente como stress crónico, vai ter danos na nossa saúde, com o desenvolvimento de algumas doenças físicas e emocionais e até mentais. Então, há uma curva de stress, aquilo que nós chamamos a curva de performance de stress, em que nós temos uma curva com muito pouco stress, o que chamaríamos o underload. É aquilo que é a mesma coisa que dizer que estamos inativos. É um indivíduo que é pasmaceiro, está deitado à espera que caia alguma coisa, que alguma coisa de bom lhe aconteça na vida. E depois, quando temos o stress ótimo, é, digamos, uma curva ótima de stress e que vai culminar no excesso de fadiga. Tó, não fechei esta porta. Obrigada. E esta fadiga que culmina aqui num ponto de uma curva, este máximo da fadiga que nos pode levar à exaustão quando ultrapassamos a curva de stress máxima, então temos demasiado stress, que é o que depois nos vai levar àquilo que se chama um burnout, ou seja, um esgotamento com ansiedade, com angústia, com um breakdown, porque eu não consigo responder mais ao stress. Então, estas consequências físicas do stress podem ser mais rápidas ou mais lentas. Eu tenho as mais rápidas quando, por exemplo, é mais fácil dar este exemplo. Quando eu, efetivamente, vou conduzir e tenho um carro, eu tenho que travar, alguém se mete à minha frente, então eu tenho um stress rápido. É mesmo o meu corpo vai reagir da mesma maneira a quando eu tenho um acidente do que quando eu me sento para trabalhar e tenho 20 e-mails para responder. Esta é a via da ação rápida. Então o meu cérebro ordena ao meu corpo que aumente o metabolismo, preparando para fugir do perigo. Supostamente o perigo neste caso seria os 20 e-mails que eu tenho para responder ou o carro que eu estou a ver que vou bater. Então, a medula da suprarrenal é ativada, que é uma estrutura, assim um chapéuzinho que fica em cima do rim e vai levar à libertação de adrenalina e de noradrenalina, e estas substâncias aceleram os batimentos cardíacos. Isto dá um aumento de oxigênio a nível global, aumenta a nossa transpiração, as mãos ficam suadas, a respiração fica ofegante. Isto vai servir para qualquer tipo de stress agudo, ok? Depois temos que, quando vemos um rapaz giro, também podemos ter esse stress agudo, que a respiração também fica ofegante. Mas quando tenho, ou quando acho que vou ter um acidente, a respiração também fica ofegante. Ou quando eu tenho tanto trabalho que não sei o que é de fazer, digamos, de alguma forma o meu corpo prepara-se para este stress. E depois há uma via de ação mais lenta em que já ocorre a libertação de outras hormonas, nomeadamente a aldosterona e o cortisol, que já vão ter um efeito a longo prazo. É aquilo que dá um stress mais crónico, vamos chamar assim. Então a resposta mais aguda é com o aumento da respiração, da atenção, do metabolismo, e a resposta mais a longo prazo é quando efetivamente há um aumento da pressão arterial cronicamente estabelecida. Portanto, a maioria dos casos de hipertensão arterial que temos nas pessoas com 40 anos, 35, 40 anos, sem nenhuma doença estabelecida, tem a ver com isto, com um stress cronificado em que o meu corpo vai produzindo as hormonas de ação lenta, neste caso seja a aldosterona, seja o cortisol, que vão fazer com que aumente cronicamente a pressão arterial. E, portanto, uma boa ideia seria diminuir o stress. Bom, o cortisol também
por um lado vai aumentar a memória, a atenção e aumentar a pressão arterial, ou seja, naquele momento eu preciso disto, mas por outro lado, o que é que me vai fazer o cortisol? Vai diminuir a serotonina, vai diminuir o meu sistema imunitário e vai, de alguma forma, diminuir a minha sensibilidade à dor. Então, cronicamente, isto também não é bom. Então, nesta perspectiva, neste pequeno resumo que eu vos fiz, quais são os sintomas do stress? Então, temos sintomas físicos, como por exemplo, estar mais nervosa, ou sentir zumbido, ou sentir suores frios nas mãos e nos pés, sentir a boca seca, uma sensação de dificuldade a engolir, por exemplo, o bruxismo, aqui a tensão na articulação temporomandibular, que me vai levar a ranger os dentes, por exemplo, durante a noite, ou o não dormir bem, ou ter dificuldade em adormecer, ou acordar várias vezes durante a noite, ou acordar demasiado cedo, também pode ser outra característica, ter sensação de tensão muscular e de dor no corpo, ter uma dor no estômago ou por baixo do externo, na zona onde achamos que fica o estômago, que na realidade é o plexo solar, ter sensação de dor de cabeça, latejar de cabeça, diminuir o nível da energia. Então tudo isto são sintomas crónicos quando o nosso corpo está cronicamente sujeito a stress.